Tardes Mais. Rádio que é rádio. É mais. É hora de conversar, bora entrar para o espaço entre adultos. Às tardes, o Kikuya ouvir rádio. O Kikuya em Tardes Mais. Elisângela já pode dizer boa tarde. Boa tarde, caros ouvintes. Boa tarde, Crespa. Boa tarde, meus queridos companheiros. Está tudo bem? Essa semana, essa segunda-feira começou mais leve comparando com a semana passada. Sim, a semana passada tiveste aí a exercer novas funções, né? Foi uma novidade atrás da outra, engarrafamento. E sim, a semana passada foi a primeira semana com a bela notícia do aumento do combustível, né? Então, na primeira parte a falar sobre esse tema, mais uma gestão. Olha, e sabes que combina muito com o que vamos falar hoje também, né? A questão da gestão das finanças, um quadro da gestão das finanças dentro da gestão familiar. Algo que não se fala muito, né? Não se associa muito, mas que também é um fundo de problema dentro da família, quando as finanças... Vamos falar sobre isso, então vamos tocar a frente agora, porque eu tenho de saudar Arlete Duro. Olá, Arlete, hoje soltou o Crespo. Olá, adoro. Crespa. Aqui, como tudo, né? a brilhar mais do que o sol. Mas a brilhar mais do que o sol. Boa tarde, companheiros do painel. Eu e a Elisângela, quando chegamos, eu por acaso disse, hoje estamos crespas no programa da Crespa. Nós sugerimos fazer uma foto para o Instagram, nós descobrimos que estamos em... sim, agora vão poder ver depois, vão poder ver. Mas é bom associar um rosto à voz, não é? Porque, e principalmente vocês que estão aqui mais vezes residentes, as pessoas acabam por se ligar a vocês e depois conseguir ter a percepção exatamente de quem é aquela voz e aquela pessoa, porque quanto mais vos ouvem, as pessoas têm a tendência de montar a vossa personalidade, sim, né? Mas a Elisângela tem essa postura toda, quando eu achava que era uma pessoa muito, por causa da voz dócil e calma de falar, afinal não, eu achava que era uma pessoa um bocadinho menos do que é. Menos bem. Quando chegas, chama atenção. Não sabia disso. Não sabia. Não é novidade. Não, é sério. Já não sabias. Isso. Está também connosco Esdras Soares. Olá, Esdras. Boa tarde. Patrícia. Olá, bem-vinda. Mais. Bem-vinda. Muito obrigada. Como diz a minha mãe, bem encontrada. Final de semana foi bom? Ótimo. Família, está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A Esdra é assim, eu hoje, não que todas vocês são profissionais, né? Mas talvez por saber o quanto custa cuidar do negócio, porque o negócio é como se fosse um filho, é igualmente ciumento. Eu sempre que olho para uma mãe, e não sou mãe, dona de casa, mãe e empreendedora, eu fico, coitada, como é que está? Mas é verdade, como é que estás a aguentar? Meu Deus. Não, mas está tudo bem. Tudo bem, a gerir, a engatinhar, levanta, cai, levanta. Mas no chão nunca mais. Nunca mais, né? Gosto dessa energia. Essa é a mentalidade. E porque nós queremos uma conversa equilibrada. Os senhores estiveram a reclamar na segunda-feira, mas então só as senhoras é que falam. Só as senhoras é que gerem a família. Não, eles também, eles afirmam terem um trabalho árduo também na questão da gestão familiar. Eu fui à busca de 2 homens que acabam por representar um bocadinho esse lado dos homens que também se preocupam com a família, que se doam, que se entregam. E, claro, da nossa faixa, né, da nossa geração, porque nós, minhas cotas, nada contra, porque este programa também é ouvido por um bom público acima dos 50. Gosto muito de vocês são muito bem-vindos aqui. Mas algumas conversas é muito direcionada para a nossa geração. Para os jovens que estão no processo, já iniciaram o processo de formar família e os que se estão a preparar para.
né? Por uma questão de orientação e também empatia e os dizer, olha, vocês não estão sozinhos, nós já passamos por isso, nós estamos a passar por isso e temos estado a gerir assim. E estes 2 homens, um está atrasado, mas o outro é muito pontual e já está aqui. O Lourenço Tulumba, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Patrícia, muito obrigado. Um homem entre as mulheres, o tio Nelson, se estivesse aqui, diria bendito entre as mulheres. Acho que sim. Venderam-me uma falsa ideia que seria um debate equilibrado. Vejo aqui um largo desafio de estar a representar a classe masculina no meio de 4 senhoras. É para vocês dizerem que depois não vão dizer que não damos espaço, estamos a dar espaço para eles se representarem, não estamos. E é equilibrado, tu consegues. Sim. Então, eles não são vocês que dizem que, se calhar até se voltassem a aceitar a poligamia porque o homem dá conta de 2 ou 3. Isso é uma conversa tendenciosa. Não é! Se vocês dizem que dão conta, Para conseguir representar bem a classe. é bom que eles estão a contar contigo. A tropeira só conta contigo. Já começam com violação de regras. Mas é do jeito que está a falar, parece que nós somos pessoas. Eu só estou a descer. Eu sou agitadora. Eu estava a defender o equilíbrio numérico. Eu sou imparcial. Muito imparcial. Mas nós defendemos ambas as partes. A Arlete defende os homens. Sim, a Arlete Eu sou mãe de meninos, também defende esse lado masculino. Então, exatamente. Não está sozinho. Aqui não é uma luta de poderes. Eu acabamos de ter a percepção de um homem na primeira pessoa. Nós temos a percepção dos homens vendo de fora. Exato. É sobre isso. Porque somos seres mesmo diferentes e entender essa diferença também já é um bom passo inicial para a gestão das relações. Né? E vamos mesmo começar por falar sobre isso, porque um dos grandes desafios que um casal encontra quando se junta para construir a família, e a semana passada a Arlete tocou um bocadinho neste ponto, quando falávamos sobre a frustração das expectativas, né? Ter as expectativas frustradas, também acontece, o fundo dessa conversa mora no fato da individualidade, né? Eu ser uma pessoa totalmente diferente de ti, ver as coisas da minha forma, né? Porque acho que com o cérebro dos homens, e a ciência explicou isso, funciona diferente do cérebro das mulheres. Então a percepção dele das coisas é totalmente diferente da percepção dela. Como casar isso? Patrícia, é aí um grande perigo de nós olharmos inicialmente para a coisa na ótica do eu e as minhas coisas. Eu gosto de fazer uma analogia da constituição das relações com o empresariado. Se nós vamos constituir uma empresa, nós temos que selecionar muito bem os nossos colaboradores. Sim. A ver se isso vai chegar a bom porto. E se, para os casais que ainda estão em fase de construção de relação, partem da premissa de observar na individualidade, esse é o pior perigo que já ouvi, que os opostos se atraem. Os opostos atraem-se a curto prazo. Se for uma relação de longo prazo, são os aspectos em comum que nos vão manter juntos. E olhando para a individualidade, não conseguimos observar os aspectos em comum. Se eu olhar só para a Patrícia é um ser humano que vem agregado com outras pessoas. Princípios, valores, familiares, comportamentos, escolhas religiosas e políticas. Isso na relação, a nossa geração tem negligenciado isso. E depois vamos para passos mais profundos, vamos para o casamento, constituímos família e depois vêm as frustrações. Porque nós até temos mais crivo em selecionar amizades, porque só ficamos amigos de pessoas que têm os aspectos em comuns connosco. Sim. Mas nos casamos com pessoas diferentes.
Isso obrigar as pessoas a pensarem. não vai dar certo na gestão familiar. Porque a gestão financeira, emocional, a educação dos filhos é uma partilha de aspectos em comum. E se nós já começamos em seres diferentes e pensamos de forma diferente, olhando para a vida de forma diferente, já temos isso intrínseco, porque o homem é diferente da mulher. Mas se tivermos muito mais diferenças do que semelhanças, a longo prazo torna-se insustentável. Porque tu só és amiga das tuas amigas porque passam muito tempo a fazer coisas que vocês acham fixe. Yeah. Então depois, com o marido que não sai, mas a senhora gosta de sair, Já falamos sobre isso quando falamos do problema da Anguenda. o fulano que gosta de ficar em casa mais pacato, mas casa com uma mulher de família festeira, de convívios, de sentadas, tem impacto. A longo prazo não funciona, a não ser que um decida ir para o mundo do outro. E isso, Patrícia, tu não consegues fazer com ninguém. Cada um de nós faz por uma decisão própria. Eu não consigo mudar o meu parceiro. Eu já ouvi mulheres a dizerem que mudaram o homem, não? Ninguém muda Na ninguém. verdade, não é mudar o outro. Ele, se é que mudar, mudamos. aceitou. Nós é que mudamos, mas o outro influencia. Nós mudamos exatamente em função daquilo. Eu primeiro vou olhar para mim. A Patrícia, no início no programa, na primeira parte, estava a falar sobre isso. Essa questão da autoconsciência. Há coisas que nós vamos deixar de fazer. Não é no sentido de agradar simplesmente o outro, mas vamos deixar de fazer porque cria um desequilíbrio na nossa relação. E há coisas que nós vamos passar a fazer, aprender a fazer, porque traz paz na nossa relação. Então, é uma questão de pensar o que é que eu quero. Quero ter sempre razão, quero ter paz. E a Patrícia estava a dizer sobre isso também, né? É que eu agora já não estou numa fase de querer partir copos, partir louça, porque até vou partir essa louça. E depois vou ter que comprar. Já tenho consciência que vou depois ter que comprar. E não quero passar por essa situação. Ter que comprar. Então, para que eu vou partir a louça? Se eu posso conversar. Então, nessa questão, e acho que é quase impossível nós encontrarmos pessoas iguais a nós. Temos sim valores, alguns, nem todos, semelhantes. Em termos financeiros, podemos ter a mesma visão ou não. Tem sempre, dentro de um casamento, eu acredito que tem sempre aquele que é mais de poupar, por exemplo, na questão financeira, é mais de poupar, e aquele que é mais de gastar. Ainda que não seja muito de gastar tanto, ou não seja de poupar tanto. Mas é um equilíbrio em que a minha parceira até economiza bem, o meu parceiro até gosta de gastar e sair, a minha parceira gosta muito de ficar em casa. Acho que é um pouco difícil encontrar pessoas 100%, ou 90%, 80% assim. Acho que é mesmo muito, existe, não é muita diferença, mas há sempre essas diferenças. E é casar. Então, casar é o que às vezes vamos ter que deixar certos hábitos, de construir novos hábitos. E a outra parte também, não é só exigir do outro. Se eu sou de uma família que gosta de sentadas, é claro que eu tenho um parceiro, e já conheci, fomos conversando sobre isso, que não gosta tanto, não é muito de sair. As saídas vão reduzir, mas podem não acabar. Podemos criar as nossas sentadas, em vez de ir sempre na minha família. Chamar também a família dele, as amizades dele, ou os nossos, né? Passam a ser nossos. Ao invés de querer só da minha forma, do meu jeito. E quando se casa, temos que pensar também que não é mais o meu jeito apenas. O teu jeito fica sozinho, sozinha. É o nosso jeito. O que falta às vezes não é a questão da diferença. Somos diferentes. E mesmo nas amizades, Patrícia, nós temos amigas que gostam de sair toda hora, ligar. Há quem não gosta de ligar, mas gostamos da companhia uma da outra. Então não é muito pelas diferenças. É pelo que, com as diferenças, como é que nós podemos conciliar? O que nós levamos é a nossa bagagem, a forma como os meus pais viveram. Eu quero trazer para o meu casamento. Meus pais eram outras pessoas. A forma como os meus tios. Eu vejo a Arlete tem uma relação, minha amiga vive tão bem com o parceiro dela. Eu estou a ver de fora. E eu quero trazer isso para mim. Então, para mim não é muito pelas diferenças, mas sim como essas diferenças podem nos unir ao invés de nos afastar. Podemos complementar. Sim, exatamente. Mas não há um perigo aí em importar modelos do outro? Por exemplo, eu vejo a relação da Arlete, acho que a relação da Arlete é boa e tentar passar isso para a minha relação. Não é isso que eu disse. E eu acho que não é de todo. Mas é o que acontece, porque há pessoas que... olha, os meus pais, eu vejo os meus pais funcionaram assim, então quero que a nossa seja assim.
Isso é perigo, isso é arriscado. Só que nós somos sempre modelados Pois. por um exemplo. É nisso que eu queria Nós dizer. construímos, né, alguma expectativa com base naquilo que nós vemos. Então, se eu venho de uma família estruturada, onde eu via os meus pais a trocarem carinhos, a trocarem palavras bonitas, claramente que eu vou buscar ter isso no meu relacionamento. Exatamente. Sim, isso se chama E base, né? o contrário também às vezes acontece. Eu vejo alguma coisa na relação dos meus pais e eu digo, eu não quero isso para o meu relacionamento. Então, nós sempre vamos ter um modelo a seguir, seja positivo ou negativo, daquilo que nós queremos ou não. Claro. O que nós precisamos é entender que nós temos sempre uma visão muito pequena da porção toda. Eu via os meus pais aqui conosco e eles acordaram, independentemente de nós estarmos chateados diante das crianças, nós vamos agir dessa forma. Eu acordo o que eles fizeram e eu não sei. Como Mas é que eles tinham longe os assuntos deles, Sim. eles também discutiam, eles também cortavam disco, já como falam as crianças, vamos cortar disco, eles também deixavam mesmo de se falar. Mas nós não víamos como criança. E quando eu vou para um relacionamento, eu percebo que o pá parece que não é assim. Como é que a minha mãe geria isso? Hoje esse moço está me dar raiva, como é que fazia? Eu acho que o meu pai não causava esse estresse, a minha mãe causava. Então, se forem modelos próximos, eu sento e aí tem essa necessidade de nós sentarmos com os adultos para pedir alguma orientação, ou eu aprendo que eu só conhecia uma parte do relacionamento. Então, quando eu vejo o relacionamento da Elisângela, eu preciso entender que isso que eu estou a ver é só uma porção, é só o hoje. É só o que eles estão a permitir trazer aqui para fora. O que acontece em quatro paredes, eu não tenho noção do quão profundo seja, eu não tenho certeza se eles realmente se entendem, se eles estão alinhados. E o Lourenço falava sobre a questão das diferenças. Eu acho que é difícil nós encontrarmos alguém totalmente compatível, mas nós temos que encontrar pessoas que nos agregam. No entanto, o que ele traz é um ponto muito importante. E eu diria, não diria diferenças, mas objetivos. Eu já tive um casal em terapia de casal, em que o problema deles era a questão dos objetivos do casal. O homem queria que a mulher fosse uma super empresária e ele investia isso para a mulher dele, pagava as melhores formações. Se tiver aqui um encontro onde vão estar investidores, ele fazia das tripas o coração para a mulher estar naqueles lugares, para ela se destacar. Enquanto que ela queria simplesmente ser dona de casa, ter os filhos, ter uma rotina bem mais pacata, bem mais tranquila. E eles chocavam por causa disso. No entanto, eles se complementavam em outros aspectos. Eles gostavam de sair, era um casal assim jovem, festeiro, gostava de viajar, gostava de ir para... Nesses aspectos eles se complementavam. No entanto, quando eles casaram, foram viver juntos, esse era o choque deles. Eles não eram diferentes, mas não estavam alinhados em termos de objetivos e isso lhes estava a custar o relacionamento. Então, há essa necessidade de eu entender que eu nunca vou encontrar alguém que vai fazer o match comigo a 100%, mas que pelo menos tenhamos os objetivos, estamos a olhar para a mesma direção. E agora a maturidade para entender isso, vou buscar. Mas temos que ter conversas difíceis, não se constroem relacionamentos sólidos e fortes sem passar a mão na cabeça. Não. É a forja. É a forja. Estamos a ser forjados. Só tocar num ponto, né? Nessa das diferenças. Nós também temos que aprender que tem coisa, por sermos diferentes, que nem o outro querendo ou não querendo, não vai se mudar. Nós temos que aprender a aceitar. Ainda tem aceitação. Sim, ainda tem essa aceitação. Eu acho que fui mal interpretado. Gostaria só de fazer a correção. Não. Eu disse no início da escolha de relações, esse é um aspecto a ter em conta que está a ser negligenciado. Sim. Não há possibilidade de o fazer na totalidade. Sim. Mas, por exemplo, existem casais que se relacionam, namoram, mas não frequentam a casa, a família de um do outro. Tu estás na expectativa que o teu parceiro, no mínimo, te trate como o teu pai tratava a tua mãe. Mas se vocês não convivem, Tu nunca foste à casa dele, tu nem sequer tens noção como é que ele é com a própria mãe dele e com os irmãos dele. E partem para relações, já estamos juntos há muito tempo, vamos casar. Negligenciaram aspectos importantes, eu estou a dizer, no processo. Sim. Agora, existem outros problemas Olha, que já fazem parte da relação. Que existem casais, e estamos a falar de pessoas adultas,
Não estamos a falar de casais de adolescentes ou jovens de flor de idade. Estamos a falar de pessoas adultas. Casais que namoram 3 anos e nunca frequentaram a família um do outro. Estranho. Esse mas acontece tem sido mais frequente do que nós imaginamos. Eu fiquei surpresa com essa informação. Também achei estranho. 3 anos. E nunca ninguém frequentou a família do outro. E o que é pior? Estamos a desmerecer isso. As famílias hoje são o quê? São chatas. Intrometidas. E nós hoje estamos a enaltecer muito o individualismo. Então é só eu e o meu marido. Aí depois perdemos o quê? A oportunidade de conhecer a pessoa. Eu e o meu marido só? Não. Para eles lá não existe, mas estamos a ver a acontecer. Estamos a ver. São esses problemas que acontecem no... Por quê? Não quero que minha mãe eu casei com se meu intrometa. marido, não casei com a minha família, claro. Não casei com a família do meu marido. Mas você não vai... Onde é que os teus filhos vão crescer? Mas você não vai ter uma família Por que os bem filhos têm que crescer na avó? Não crescer, não precisa crescer, mas você casa com o marido. Influência sobre a educação dos teus filhos. Claro. Se você parte da premissa que não, a família dele não tem nada a ver comigo porque eu gosto da pessoa, os teus filhos vão ter tios, vão ter avós, vão ter primos, que antes de nós definirmos os nossos amigos, os nossos primeiros amigos são os nossos familiares. Hoje em dia já não. Hoje em dia já acontece muito, porque antes de irmos para os outros ciclos, até mesmo antes de frequentar a creche, é o irmão o filho da irmã que vive, que convive. Isso pôs a longo prazo passar um fim de semana na casa não tem do influência sobre a educação dos teus muito. filhos. Se você é uma pessoa que preza determinadas coisas, determinados princípios, e não observou esses aspectos importantes ao longo da constituição da tua relação, isso vai ser um problema a longo prazo para o casamento. Por exemplo, os avós gostam de um determinado estilo de música que tu achas inapropriado para os teus filhos. Mas os teus filhos vão para lá. Existem aspectos que estão aqui a ser levantados. Recentemente alguém disse, as mães antigamente nos batiam, né? Mas não tiraste o prato da mesa. As coisas devem ser ensinadas. Nós esquecemos disso. Mesmo esta questão de comunicação, conversar, valores, tem que ser ensinado aos filhos. A escolha das amizades. Os nossos filhos se tornam amigos, mas nós estamos a ver, às vezes a criança está a sofrer bullying, o amigo é aquela pessoa chata, ou o nosso filho é aquela pessoa malvada, e nós não ensinamos. Só estamos a deixar viver. Às vezes, nós como pais, e estamos aqui a falar da gestão familiar, negligenciamos muitos aspectos na educação dos nossos filhos. Eu não me lembro de conversarem comigo, os meus pais, no caso, sobre o que é que eu devo ver num homem. Exato. Às vezes era do tipo, bacongo não. Porque eles falavam exatamente isso, né? Mas bacongo não, filha. Não, aqui muito escuro, não vai, né, filha? Já avançamos aqui. Não que os meus pais falassem isso, mas eu normalmente é sobre essas coisas, esses Nós somos de uma aspectos. geração da comunicação. Os nossos pais, pelo menos pelo que eu vejo aqui, os nossos pais, na altura deles, não eram de conversas abertas. Mas esse alerta que existiu em quase todas as famílias nossas era muito na base de um ensinamento bíblico, do jugo desigual. É isso que eu expliquei, que a longo prazo, se vocês não têm maturidade suficiente, e estamos aqui a falar de problemas, a longo prazo é mais difícil situações opostas perdurarem no tempo, ou seja, um bacongo casar com um sulano, se ambos não forem maduros, do que 2 bacongos. Porque a mulher bacongo cresceu com um pai bacongo e sabe e espera o que mais algumas Sabe coisas, o que esperar do marido bacongo. A sulana cresceu naquele contexto, naquele meio, e sabe mais ou menos o que esperar. E como eles não tinham muita literacia em alguns casos, ou nem muito hábito de comunicar, né? Porque também nossos pais passaram por processos difíceis, passaram por guerra, isso interfere na nossa psique. Eu acho que a geração é diferente, né? Exato. Aqui. Hoje nós temos uma maturidade geração... de perceber as coisas, e se você tem maturidade e entendimento de superar as diferenças, são aspectos que você vai olhar
E estava a dizer muito no sentido que a Patrícia disse na primeira parte, o porquê dos divórcios. Quando vamos conversar com casais que decidem divorciar-se, o elemento que vem em cima da mesa é a incompatibilidade. E são coisas Mas a incompatibilidade você deveria ter analisado antes. Sim. Não, estava Não, mas muitos dos casais, né? Sim, não teve essas conversas. Por isso é que o tema é aquilo que não nos disseram que devíamos saber. Porque não tiveram essa conversa. Não, mas também, Patrícia, podem até ter, mas muitos vão na esperança de quando for esposa ou esposo, vai mudar. Aquela coisa do eu vou mudar o outro. Só que o outro diz, não, ele já me conheceu assim, não é agora que sou esposo ou sou esposa, vou mudar. Normalmente o homem que diz percebe, isso. né? Ele já me conheceu assim, tem que aceitar. Também Patrícia, não sei se te lembras. Elas querem que o número... Não sei se te lembras, tivemos um tema aqui sobre padrão de família feliz, né? Sim. Não sei se te lembras, onde uma das convidadas disse que o maior problema foi porque ela gostava de postar e o marido não gostava. Esse foi o maior problema da relação deles. Se calhar ele podia... vai entender. Não, ela pensou, mas se postar, por que ele não pode há 3 perceber? anos E ele disse, não, ela sempre soube que eu não gosto que ela postasse. Por que até agora não mudou? Não, mas eu isso queria foi que o mudasse maior para o problema. casamento. Pois. Então nós não devemos esperar, né? Pelo menos nisso meu pai sempre me dizia. O namoro é uma fase de estágio, né? É ali onde, se tiver alguma coisa que tu não gostes e tu insistes em dizer eu não gosto disso, não gosto, ele não muda, não pensa que ele vai mudar no casamento. Aí você tem que parar para refletir. Será que se eu avançar mais vou continuar a suportar isso, vou aceitar ou é melhor desistir? E aqui tocou-se num ponto da questão da incompatibilidade. E nós às vezes podemos nos conhecer, nos amar e construir uma relação. Mas depois nós vamos nos construindo e reconstruindo. Vamos mudando a nossa forma de ver, de pensar, através de livros, conversas como essas, estudos. E alguns aspectos em nós... Mas quem estuda sobre isso, Elisângela? Tu trabalhas com isso mas também. Mas eu não estou a dizer... Eu estou a falar um estudo específico sobre esses isso temas. É uma questão de interesse. Eu também estudo sobre relação. Sim. Não, mas eu quando falo quem é no geral. Tem exceções. Eu também me interesso, mas nós contamos com a exceção. No geral, quem é que para... Elisângela, o caso é tão que a grave. Patrícia quer dizer, por exemplo, eu não compreendo meu marido, com isso, mas vou tentar ler um livro mas para a questão aqui incomum, né? é que eu trago quando eu questiono quem estuda sobre isso, é que o quadro é tão grave, que nos ciclos das pessoas, nas mesas de conversa, nem sequer aborda-se sobre isso. As conversas são mais fúteis. Ou então vamos falar sobre exemplos de fora, não falamos sobre não falamos nós. Mas eu não estava a falar nós. sobre estudar sobre esses temas específicos. Eu estava a dizer que nós mudamos em função do conhecimento que vamos adquirindo. Já estamos casados. Por exemplo, quer dizer, usar calção curto, um exemplo. Sim. Nos meus 18, 25 anos, para mim não tinha problema nenhum. Mas hoje em dia, em função do que eu vou conhecendo sobre Deus, sobre vida religiosa, aquilo que eu quero para mim como mãe e exemplo de mulher que eu quero que os meus filhos vejam, já para mim já faz confusão um pouquinho usar calção curto, independentemente de estar dentro ou fora de casa. Então, mudei esse aspecto em mim. Se fazia-me sentido comer sempre doces. Já falamos sobre a questão da alimentação. Ainda que eu não viva muitos anos, mas os anos que eu viver, quero estar saudável. Mudei. Já não quero só para o meu achocolatado para ouvir essa parte. Já não quero me alimentar constantemente de doces. Então, e estou a falar de exemplos, coisas mais simples. Mas existem aspectos fundamentais dentro da relação que a mim fazia sentido meu marido sair com os amigos. Vai se divertir, amor. Estamos só os 2 ou os 3. O Marco também foi na avó, eu também vou ficar em casa sozinha, porque eu gosto de ficar sozinha em casa. Mas agora já sinto falta de ficar com ele. Então, são aspectos que, nos 10 anos de casados... Aprisionas o filho alheio. Tóxica. Exatamente. Vai mudando. Estás a perceber? Antes deixava era liberal. Mas agora, e o outro vai... Mas você não era assim.
Ok, mas eu mudei, são coisas que agora fazem sentido para mim. Rezar faz sentido para mim agora. Se há 5 anos atrás eu não ia à missa constantemente, agora não quero faltar às missas, por exemplo, porque estou a aprender. Então, por mais que haja compatibilidade no início, ao longo dos anos Também pode haver incompatibilidades. tanto do meu lado como do outro. As incompatibilidades podem também ser desenvolvidas já estando juntos. Porque existe casais que são festeiros, mesmo da Anguenda, gostam bem, mas depois um decide que não, que já não faz sentido, e aí começa a haver incompatibilidade. Mas Então, eu queria... são gestões. Às vezes é problema quando um amadurece e o outro continua. Continua o infantil. Cuidado, Esdra, falar, um amadureceu, outro não. Vão dizer, então, Os homens não amadureceram. o que decidiu deixar de ir para Anguenda amadureceu e o que continua... Não é só É verdade, mas também é isso. Mas Mas A a parte maturidade- do amadurecimento, Sim. você compreender que quem mudou foste tu. Então, é normal tu seres mais paciente. ok. Quase Agora aqui. é assim, quem muda as regras do jogo Ele ao longo lembra do dessa... jogo Temos uma tem conversa que desse ter amadurecimento, né? maiores doses de paciência. Sim. Mas a cabeça dói a pensar do tipo, mas ele também é adulto, ou ela também é adulta, por que que não está a mudar? Aí Essa lembramos paciência que só mesmo. temos que pensar que as nossas cabeças funcionam de forma diferente. E E mais as mulheres tempos tratam diferentes. vários assuntos ao mesmo tempo. Mas depois E isso até na surge... discussão, né? Estamos a falar de um aspecto e as mulheres mudam muito. E nós homens somos mais de caixa, estamos aqui na caixa do casamento. temos Vocês já que foram para os fechar. filhos? Como assim vocês já foram para os filhos? Nós ainda estamos aqui no casamento. Mas se as mulheres e os homens entenderem as suas diferenças pessoais, né? Eu entender o que as dificuldades que eu proporciono à minha parceira, sendo homem, devo também entender algumas dificuldades que ela me vai proporcionar sendo mulher. E uma delas é difícil ter conversas difíceis com as mulheres. Sim, é verdade. Porque num assunto, por exemplo, eu sou homem, sou marido, Vou dar um braço hoje a vim você. tratar do assunto educação dos filhos. Eu, homem, consigo me ater a esse assunto e terminamos a conversa só a falar da educação dos filhos. A mulher vai sair da caixa da educação dos filhos, vai parar para a nossa relação, e mesmo tu que não passas tempo em casa, E aquilo vai ser assim, porque o problema é que você também chega muito tarde. mas vamos falar da nossa relação e vamos abordar Mas você não me ajuda. E o problema é que também as compras estão muito caras. Eu presto até muito e você não me apoia. E você... na cabeça da mulher. E ele fica aí a te olhar, meu Deus, mas eu não era só falar das crianças. Agora sei o que é que o armazém tem Patrícia, a é que ver os com as homens... crianças. Não, é que os homens... Educação do Homens são filho, de marca, mulheres são de escola do venda. filho. O pai e a mãe fazem parte da educação do filho. A nossa discussão, às vezes, que não... Tipo, que não tem... com isso. Sim, faz parte da Mas o que educação eu dos estou a filhos. trazer aqui é a forma como Não, eu vocês sei, abordam. compreendi. Vocês, digo, a maior parte das mulheres. né? Nós todos queremos lhe fazer compreender como é que funciona o nosso mundo. Nos fazer Às vezes não compreender tem como você falar do não tá presente, ajudar. se não tocar um pouquinho no passado. Porque não, na semana eu às passada, vezes se tenho você me não me complicado. Sim, eu às vezes tenho me complicado com... temos nos complicado, né, eu e o meu esposo, por coisas, por exemplo... não, tu não deverias ter feito isso, sim, mas eu já falei isso... Não precisas gritar sobre isso, não. Eu estou a gritar porque já chamei a atenção ontem, já chamei a atenção antes de ontem. Antes de ontem você fez isso. Não, mas eu estou a falar de hoje sim, mas eu também estou a te explicar por que eu estou chateada. Sim, porque já eu já falei pacificamente. E ele quer que eu fale o mesmo Nós de hoje. carregamos uma energia Vou voltar ao meu passada. ponto inicial e vamos dar razão. Se Passada. não tivermos mais aspectos em comuns do que singulares, a longo prazo isso fica insustentável. Ninguém Porque estamos a aguenta. ter conversas difíceis, mas nós já não saímos juntos. Porque eu sou de sair, você é de ficar em casa. Mas nós já não fazemos coisas juntos, porque tu és diferente. Vamos voltar àquele ponto. É muito mais Deixa-me difícil. só terminar. Vou só Ok. fechar esse parênteses que se nós conseguimos encontrar alguém que consiga combinar conosco em vários aspectos, não estou a dizer todos, em vários, a vida a longo prazo torna-se mais leve porque discutimos, mas eu gosto de dançar e ela também, estamos numa festa. Ok.
o dançar já ameniza certos problemas de lá de casa. Mas é mais difícil amenizar problemas de lá de casa quando eu já não gosto de dançar, não gosto de sair e discutimos. E você vai sair. E eu não vou querer. Ou quando for, tu vais dançar e vais te divertir, isso vai me irritar. Porque discutimos agora, parece que tu não está a levar a sério os nossos problemas. Estão a perceber? Mas é muito difícil. E olhar mais para simples. soluções. Exatamente. É mais difícil olhar para soluções. Nós ficamos focados no problema. E às vezes nem no problema. Na pessoa, no outro. Mulheres que tomam a decisão de castigar os homens. homens com abstinência sexual dentro do casamento. Não. Eu estou a dizer exemplos, eu não estou a apontar aqui ninguém. Não, está a dizer isso, não somos de Já é acordo, um- não é verdade? É verdade. Mas essa também essas medidas. Patrícia, queres dizer alguma coisa? Dentro do casamento, Às vezes houve não é. discussão, houve um problema e longos períodos de Não, ele também tem que sentir. Não, às vezes não, Não. é nesse sentido. Isso depende Às vezes é a da base. disposição da pessoa. Estamos chateados. E existe dificuldade também por parte de algumas pessoas, não estou a dizer só homens, de pedir desculpa. Às vezes, e eu falo de mim própria, é preferível, eu tinha essa tendência de fazer algo do que dizer desculpa, peço perdão, eu errei. Era mais Vou fácil. fazer a comida que ele gosta. Vou fazer algo que ele gosta. Ou então vou partir para a relação sexual, vou fazer um carinho, vou me vestindo, não sei o quê. Mas a conversa não foi tida. Nós discutimos. E a conversa não foi tida em função de, olha, amor, reconheço que errei, peço desculpas e vamos encontrar, olha, quando surgir essa situação, como é que podemos lidar melhor? Todas as formas de comunicação são bem-vindas dentro de uma relação. Mas tu não vais falar braille comigo se eu não sei ler braille. Eu só vou entender o teu pedido de desculpas se eu perceber que tu ages assim quando estás com sentimento de culpa. Ou porque existem pessoas que não prestam atenção às coisas, não se comunicam, mas tu vais utilizar uma linguagem para me pedir desculpas. Sim. Que para mim não é desculpa. Exatamente. Depende. Para mim Patrícia, eu estou aqui pelo ouvinte, por favor. Tem mensagem aqui, ó. Crespa, eu estou nessa vida de adultos com a minha Wii há 20 e poucos anos. Bom tempo, Cotapina. É preciso ter uma parceria rija. Cotapina, ele diz, está a ver como é que está o debate? É exatamente assim, é trabalho. Começada. Olha, quanto. Pode falar, Esdra. Ao que acabou de dizer, é só para dizer também: tem pessoas, não é que não percebam que o outro lado está arrependido, mas ele também quer que ele tem que pedir desculpa de um jeito, não quero esse jeito. Mas E ali vocês mulheres não têm o questão da vosso jeito de maturidade. ouvir? Não, calma. Foi É naquilo nessa que questão. disse. A Não, relação foi de naquilo- cedências. A comunicação. Se o teu não. parceiro acha importante tu verbalizares a desculpa, tu, como madura, tens que aprender a verbalizar. Não vai ser frequente, não vai ser fácil, Ok, mas espera se é só. importante para o Não, parceiro. Calma. Acho que não está. De princípio, tu disseste que todas as maneiras de comunicação São valem. válidas desde que eu entenda. Ok, Sim. nesse caso não é porque tu não entendas, mas é porque tu não queres assim. Até entendeste. Até já percebeu, mas Sim. Tu queres que seja feita de outra forma. Não pode entender a linguagem da outra. Você também não pode se esforçar para mas já entender, sei, para traduzir o que a também. outra está a dizer. Mas, Dentro de um também, relacionamento, se nós precisamos- precisamos, dentro de um relacionamento, nós precisamos de quando em vez baixar a guarda e fazer as Precisamos, coisas sim. de forma que o outro perceba, porque primeiro eu preciso entender que ele é uma pessoa diferente de mim e que ele entende de uma forma diferente de mim. Aí nós vamos cair, se calhar, para aquilo que são chamadas linguagens de amor. Sim. Qual é a linguagem que o meu parceiro entende? Porque às vezes ele até entende se eu fizer alguma coisa, se eu fizer um ato de serviço. Um minuto só, Arlete. Não há como trocar, também haver o lado de qual é a linguagem que o meu parceiro entende, qual é a linguagem que a Que ele minha parceira comunica. assim. Pois. Porque Esse é o também é importante exercício. fazer esse exercício. Esse Eu exercício sei. tem que ser. Todas as formas de comunicação são válidas, Sim. desde que ambos entendam. Por isso é que eu dei o exemplo de uma linguagem diferente. Porque ele tem que entender. Se ele foi educado, que o pai dele só ouve
desculpa da mãe, e aí voltamos para os aspectos ancestrais. Ele cresceu no meio que a mãe dele, para pedir desculpa, não é cozinhar, porque na cabeça dele cozinha é função. Mas na tua é para fazer um prato que agrada, é um pedido de desculpa. Mas onde ele foi forjado e formatado, isso é função da mulher. Desculpa, não estás a fazer nada mais do que. É como o homem ser o provedor. Perceba só, por exemplo, o homem ser o provedor. Há mulheres que foram criadas, mas ele não vai lembrar que gosta daquele prato. Vocês discutiram, a cabeça do homem não funciona assim. Ele não vai fazer o link, discutimos de manhã, hoje estou a jantar, vai te chamar de bipolar. Vou associar que a minha mulher não. Ele vai dizer, tu és bipolar, tu não estás na cabeça. Você discutiu comigo, você fazer essa comida. E não há maldade, nem sempre há maldade nisso. É mesmo observamos as coisas. É uma questão que, sempre nesses debates, eu me questiono o seguinte, porque a Patrícia falou nas rodas de conversa de amigos ou familiares e que haja casais adultos. Fazemos muitas piadas e brincadeiras e gozamos e tudo. Mas quando estão só os homens reunidos, há debates sobre isso. Sobre como é que, estou a passar mal na relação, como é que eu posso melhorar como esposo? Os homens dificilmente iniciam esse tipo de conversas. Só quando já está quase a dar bom. O homem, se inicia esse tipo de conversa, a relação está por um fio e ele ama muito aquela mulher. De todas as amizades que eu tive. Homem não inicia a conversa difícil na roda de homens que está a passar com a mulher. Os homens são, nessa questão, os homens são mais solitários, mas e nós mulheres também, e não querer levantar bandeira. Eu só tive 2 amigas, e uma delas é a Arlete, que já chegou a me dizer, Elisângela, e o teu lado? E uma outra amiga minha. Porque às vezes nós mulheres também só vamos desabafar, falar do outro. Chegou tarde, e não sei o que, e não me fez, e não me deu, e não sei quantos, mas estou sempre a falar. Mas é preciso parar. Elisângela, calma. Ele respondeu isso, mas você falou o que para ele responder aquilo? Não, nós passamos a mão na cabeça e diz, é mesmo cansativo. E aos homens, eu também já estou com a minha dor. Não, os homens mesmo são chatos, os homens são difíceis. Mas nós só queremos olhar sempre o nosso lado. Vai perceber? E nas políticas de gestão, uma boa dica para a gestão desse tipo de conflitos é ter momentos em comum. Eu olho para casais da minha geração, não fazem nada juntos. Tipo, algo que façam juntos. Ou orar juntos, ou ler um livro juntos, ou ver programas juntos. Não, é para festa. Não existe. São casados juntos, não fazem nada juntos. Não, não sei, para festa. E festa de família. Mesmo o série da Netflix, tem cada um o seu coisa aberta. O seu utilizador, ele vai ver as séries dela, ele vê as séries dele, e não há coisas em comum. Nós vamos fazendo, mas há essa dificuldade também hoje em dia. É mesmo uma gestão, e estamos aqui a falar da questão da gestão. Porque nós queremos às vezes estar em todos os lados. Falou-se aqui da mulher, que o marido queria que a mulher fosse uma grande empreendedora, empresária. E nós falamos fora do programa na segunda-feira que para nós garantirmos um lado, vamos sempre perder outro. Claro, sim. E está difícil essa gestão dentro da nossa realidade atual. Na geração das às vezes, exatamente, e não só. Tema para outro assunto. E não só. Hoje em dia nós saímos de casa quase no mesmo horário, muito cedo. Sim. Chegamos a casa exaustos. Como conciliar isso? Temos família, temos amigos, temos no sábado é compras, é correr, é não sei o quê. É necessário um exercício muito grande. Estou a falar de um exemplo meu. Que nós, durante o tempo, caminhamos juntos. Meu marido chega, eu já preparei jantar, já fizemos as coisas dos miúdos. Os miúdos estão seguros em casa. Olha, filhos, fiquem aqui um pouquinho, vão ler um livro. Papai e mamãe 1 hora. Estamos a caminhar, estamos a levar o nosso terço, vamos rezar o terço. Fazemos. Mas depois vai acontecer algo na rotina dele ou na minha que vai fazer essa coisa desandar. Isso e vamos ter que nos desencontrar. Sim, mas vamos nos desencontrar em algum ponto, em algum momento. Mas definiram uma regra como casal. Eu estou a falar de casais que nem têm essa iniciativa. Por exemplo, existem casais que não conseguem estar juntos ao longo da semana, mas escolhem um dia. O sábado é da minha família. Ou o domingo. Há essa responsabilidade. Amigo, vais fazer o que for. A realidade hoje. A realidade, mas é que não podem. Estamos mesmo hoje em dia é uma realidade que consegue muito estranho. Trabalha no sul. Sim.
vive Vive no nos Quilamba. outros Imagina, extremo tu oposto. vives no Quilamba, sabe trabalha que no tem que ir centro pra da casa da cidade. mãe, ao invés de Não, ficar não. com a esposa. Trabalha, não. Estamos a dizer ter Estás atividades a ser bem radical, Estou a dizer, separar um tempo para a família. Sim. Família, eu digo ele, mulher e filhos. percebo, Se não, isso mas inclui disse que passar o os tempo na dois casa da têm mãe. o dia todo separado, fim de semana deveriam arranjar alguma coisa para fazer juntos, né? Mas um vai de um lado, o outro vai para o outro. Yeah. Não, mas Por estava exemplo, eu vou dizer, nunca mais ver a minha já. mãe. Hoje é sábado, vou aproveitar ver a minha mãe. Por isso Vamos é que todos. temos que definir coisas em comum. Se é para. Por isso, mas isso é negociável, tudo é Não, mas negociável. Mas juntos, mas não são família. eu vou pegar essa última deixa de Lourenço. e- Assim mesmo já para dizer bye bye. Não, Também não já estou não a tens muito gostar, tempo. Patrícia. Por que na minha vez de falar deixa bye Começa, olha, ouvi Não está bom. Congela. A Patrícia perguntava, né, quando nós falávamos sobre essa coisa de estudar a respeito de relacionamentos, ela perguntava, mas quem é que para estudar? Pronto, algumas pessoas têm que estudar porque é o trabalho deles, outros porque ao longo da sua caminhada e construção familiar viram a necessidade de. Mas se nós olharmos para o contexto cultural, antigamente não havia muito essa de pegar um livro, mas nós tínhamos as tias que pressupõe-se que eram pessoas que já passaram por isso, São os livros. os nossos livros, era bom. e elas Yeah. faziam essa transmissão de valores. Ali, hoje em dia porque muitas ninguém, tias são eventualmente influência. ninguém nos ensina a ser mulher ou a ser marido. Nós entramos para aquilo e vamos. E às vezes acontece isso. Eu não sei que dentro de um relacionamento eu tenho que estabelecer uma rotina que inclua o outro. Aí nós estamos casados e eu quero continuar a viver a minha individualidade. É tipo, ele se não gostar de festa, esse problema é dele, eu vou. O outro também não tem essa flexibilidade de entender que dentro de um relacionamento, o relacionamento é uma constante de cedências. Hoje você cede, amanhã o outro cede e assim vamos vivendo. Mas Mas isso eu disse, tem muitos coisas, momentos. Patrícia. Olha, tchau, meus queridos. Eles já não tem mais. Vamos falar lá fora. Não, é isso. Não, isso tem que voltar aqui. Esse tema vai voltar assim. Quando ceder? Como ceder? Por que só uma parte é que cede? Mas é importante e muito obrigada por vocês se disponibilizarem. Eu sei que vocês têm as vossas agendas e segunda-feira é um dia crítico, mas ainda assim vocês conseguiram arranjar tempo para ter essa conversa. É urgente, é cirúrgico, é necessário que esse formato de conversa seja cada vez mais constante na vida das pessoas. Então, eu peço a si, ouvinte, que termine onde está, continue a conversar com as pessoas que têm à volta sobre o assunto, leve para a mesa da sua casa, leve para a mesa de convívio familiar. É importante nós começarmos a discutir e conversar, conversar sobre família, sobre que modelos nós queremos importar para nós, parceiros, namorados, noivos, casais, conversem. Conversa de jantar não é só sobre, e então hoje como é que foi o dia, os miúdos comeram o quê, e amanhã o que é que vai se fazer, e só o resumo do dia, das tarefas. É muito mais do que isso. Conversas difíceis são difíceis, mas são necessárias. Elisângela Xisamba, próxima semana conto contigo novamente aqui. Esdra Soares, é meu aniversário. Vamos mudar aqui nos dados mais. Lourenço de Lumba, bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Primeira vez, Nem me deixaram estreia. fazer nota conclusiva. Não, aqui nem dá tempo. Olha, mas eu espero que voltes vezes sem conta. Provou e gostou. Arlete, conto contigo a próxima segunda-feira. Não tenho mais escolha. Beijo. Tragam mais homens. Mais homens, e Monte está em dívida conosco. Gabriela Almeida, um beijão também para. Olha, deixa assim. O Carlos Miguel já está. O Betuel Custódio, um beijão para o Betuel Custódio. Infelizmente não consegui passar as vossas mensagens, mas estão registadas. Nós ficaremos por aqui. É sempre um prazer ser a sua companhia à tarde. Carlos Miguel esteve consigo no suporte técnico, apoio à produção. Esteve também o Miguel Alves no apoio técnico. Coordenação deste programa é a cargo do Hélio Silva, supervisão técnica Cláudio Silva, realização do programa ia falar para si com muito prazer e várias pitadas de amor a sua crespa Patrícia Costa, amanhã 14 horas pontualmente. Tardes mais. Rádio que é rádio. É mais.